encontro de hoje ele tem como tema central leitura de mundo. É um tema que está presente nas obras de Paulo Freire. O GEPES, ele é um grupo que tem como principal teórico de referência o Paulo Freire. A gente entende que o que ele traz é um contexto de libertação e um contexto de desenvolvimento de consciência política, né? E isso é muito importante para a gente, principalmente no contexto atual, né, que a gente está vivendo. Paulo Freire, né, o autor principalmente que traz essas palavras de leitura de mundo, ele diz que a gente, antes da palavra, o que a gente tem para ler é o mundo. Então a gente pensou o encontro de hoje em 2 momentos. Primeiro, falar sobre esse conceito, dizer como ele está presente na obra de Paulo Freire, né, e como a gente constrói ele para dentro das instituições que a gente atua. Então, entendendo que leitura de mundo pressupõe várias outras coisas, como respeitar o lugar que o educando ocupa, respeitar a cultura daquele educando e daquela comunidade. Então, a gente não pode ter uma postura de invasão cultural. A gente não pode ter uma postura de chegar enquanto educadores e educadoras e impor a nossa visão de mundo e a nossa consciência, enfim, a gente vai ter que construir isso junto com aquele educando. Pensar sobre as práticas educativas numa concepção, né, que vai num caminho da gente provocar esses espaços de liberdade de expressão, né, de poder entender como é que esse mundo ele funciona a partir da realidade de cada indivíduo. E no segundo momento a gente vai para uma vivência prática. Essa vivência prática, ela é baseada na metodologia que Paulo Freire usava. Não é a metodologia dele, assim, né? Porque a gente não conseguiria fazer isso, já que para fazer um processo de alfabetização e de conscientização política leva bastante tempo, né? Então a gente fez um recorte dentro do método dele, que é trabalhar com imagens geradoras. As imagens, a gente utilizou de algumas imagens geradoras para poder explorar um pouco essas palavras, do que eles sentem e do que eles vê daquelas imagens, e construir uma coletividade de diversas palavras ali trazidas para eles, que aí, em resumo, eles puderam compor, né, de uma forma, de uma escrita criativa, todo o conhecimento desta manhã, do que foi discutido, das obras de Paulo Freire, daquilo que Paulo Freire remete, né, a um trabalho voltado para a educação social. Eu sei que se a gente colocar, às vezes, uma imagem, que gera discussão, né, 1000 coisas, mas a gente tentar fazer esse exercício através das palavras, algo que resume o que vocês, de fato, gostariam de falar, e aí a gente vai anotando aqui e a gente vai... Luta, terror, inocência. Compreensão. Dominador. Corrupção. Tirania. Então essa ficha aqui é uma ficha de cultura do Rio de Janeiro. A ficha de cultura mostra justamente um educador apresentando uma ficha de cultura. A gente espera que nesse encontro a gente principalmente deixe eles curiosos, né, de conhecer mais Paulo Freire, de buscar saber sobre leitura de mundo e sobre desenvolvimento de consciência crítica, política, enfim, acho que, como Paulo Freire fala, para ler o mundo a gente precisa, antes de tudo, ser curioso. Então é o que a gente espera hoje, assim, que eles possam sair daqui mais curiosos. A atividade de hoje para mim foi muito rica, muito gratificante, trouxe mais informações que ainda não sabia, algumas, e ter a visão de leitura de mundo para mim é muito novo, né? Porque a gente vive a leitura de mundo e a gente às vezes nem para pensar o que é leitura de mundo e pratica isso dentro do nosso próprio serviço ou da nossa convivência com os nossos adolescentes, jovens. Eu venho aplicando, acho que mais as políticas, né, públicas para a juventude, e venho tentando fazer o jovem e o adolescente entender o que é políticas públicas para a juventude. A minha experiência de hoje eu achei uma coisa muito incrível, ainda mais porque eu ainda sou educanda, que uma coisa que a gente viu hoje também, que foi a questão da invasão cultural, me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com outra pessoa, com a cultura dela, a religião, e muitas vezes isso é refletido no educador, porque em vez de ele instruir a gente a melhorar, a respeitar, ele impõe. E isso é uma coisa que eu particularmente acho muito errado, porque eu vejo nas escolas, em ONGs, o educador tendo
que impor a opinião dele ao invés de ouvir e respeitar. Eu pude ver que eu preciso compreender no mundo em que os meus educandos vivem. Eu preciso entender o local onde eles vivem, eu preciso entender por que eles falam daquela maneira, eu preciso entender a cultura deles. Eu não posso ter uma invasão cultural. Jovens e crianças merecem um cuidado muito extremo. E vai ser muito rico todo esse aprendizado para mim, todo esse aprendizado de como dar o respeito, como se comportar para eles. E eu sinto que isso tudo vai ser muito rico e que eu vou me tornar uma educadora muito melhor. E o jovem, o adolescente, nem sempre está pronto para te ouvir o que você quer falar com ele. Às vezes você precisa chegar e ouvir mais do que ele precisa ser. Você precisa ouvir mais do que falar com o jovem. Às vezes ele está querendo participar do que você tem para propor para ele, mas a gente não dá o espaço para que ele tenha voz, para que ele seja ouvido. Acho que a gente tem essa participação de ter essa leitura de mundo. A gente tem que ouvir primeiro para depois aplicar alguma coisa para esse jovem ou para esse adolescente ou até mesmo para uma criança. No momento prático da atividade, a proposta era se expressar em um poema, mas a Ariana pediu para fazer diferente e perguntou se poderia produzir um desenho. Eu amo arte, eu amo me expressar de formas diferentes, tanto na escrita, na fala, no desenho. E quando ele deu a opção de você fazer um conjunto de tudo que você aprendeu e que você entendeu, eu tive uma vontade imensa de fazer um desenho explicando, uma charge. Porque era a minha visão e ele queria a minha visão e a minha visão era essa. Eu juntei várias imagens com palavras e eu perguntei, eu posso fazer isso? Porque é o que eu quero. E por mais que muitas vezes eu sou reprimida por conta disso, eu acho que eu tenho que continuar investindo nisso, porque a criatividade é uma coisa maravilhosa, a arte, da mesma forma que a música, a poesia, é uma coisa que sempre vem da gente, que a gente tem que expressar mais vezes. E eu não sou muito boa com palavras, então eu preferi desenhar, porque eu acho muito importante eu continuar investindo no desenho, que é uma coisa que eu realmente gosto. E eu achei isso fantástico porque, na verdade, a leitura de mundo é esta, né? Cada um encontra a sua forma, a sua potência e a sua habilidade, né? Para poder construir os seus processos, né? Tanto de aprendizagem quanto uma troca de saberes, né? Então eu fiquei bem contente porque, de alguma forma, a gente sente o grupo onde eles possam estar e eles possam sentir cada vez mais pertencentes a esse movimento formativo. E por isso que eu optei em desenhar e não em escrever. Porque é algo que eu realmente acho melhor, que eu gosto, que eu me interesso mais por fazer.